5, 4, 3, 2, 1. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem vai estar acompanhando, para quem vai acompanhar. É com muito prazer que a gente dá início aí ao 10º episódio, né? 10º episódio aqui do HV, desta temporada. Eu acho que já estamos no 80º, alguma coisa aí, quase com 90. Você pensa que é brincadeira, mas jogou muito conversa fora, né? Que dizem. Tem muita coisa, história bonita aqui. E hoje, isso é o segundo daí. A primeira foi uma prima minha que trabalha lá na fundação como psicóloga, e chamei ela para contar as histórias dela aqui. Uma pessoa que não nasceu no estado do Acre. Eu acho que está dando eco aí, hein, padre? Sim, sim. Foi agora foi. Que não nasceu no estado do Acre, nasceu na distante Óbidos, no Pará. É jornalista. Muitas pessoas, quando ouvem a voz dele, pensam que ele é radialista, né? Mas não. Ele está lá todo domingo trazendo a palavra para a gente. E eu ouvi já muita coisa boa que já fez muito sentido na minha vida, ali nas homilias, né? Enfim. É um cara que gosta de bolo de chocolate, né, padre? De macaxeira. Macaxeira, eu sei que você não gosta, é isso que eu falei. Mas é isso, Padre Jairo Coelho está lá em Rio Branco, na minha terra, e veio bater um papo com a gente. Padre Jairo, sua bênção, seja bem-vindo aí, obrigado por ter topado. Deus abençoe, Gabriel. É um prazer muito grande poder conversar com você, né, bater esse papo aí sobre oração, humor, vocação, enfim, sobre a missão, né, de um modo geral. E, padre, diga pra gente, porque eu fui pedir ao senhor lá o texto e tal, aí, enfim, nós ocupados, aí eu descobri que tem o site da diocese, né? Aí catei lá no site da diocese, tinha pedido lá a minha informante, que eu já lhe disse aqui em off quem é, a minha informante, aí ela estava lá ocupada, eu digitei seu nome no Google, caiu no site da diocese, até a matéria do ano passado, dos seus 10 anos de sacerdócio, e aí eu fui lá e vi que o senhor nasceu em Óbidos. Padre, Exato. Óbidos eu tinha ouvido falar só de quando eu estive em Portugal, tem uma cidade chamada Óbidos lá. Exatamente, exato. Mas onde fica Óbidos aqui no Brasil, Padre Jairo? Então, de fato, eu sou natural do município de Óbidos, né? Sou filho de nordestinos, migrantes maranhenses que migraram para o Pará. A cidade de Óbidos ela fica localizada na região oeste do Pará, né? Lá é onde o rio Amazonas é mais estreito e mais profundo, né? Por isso que lá é chamado de Garganta do Amazonas, né? Então, a cidade de Óbidos é uma cidade que recebeu esse nome exatamente por causa do município de Óbidos, da cidade de Óbidos de Portugal, né? Uma vez que os portugueses passaram por lá, né? E recebeu esse nome. Né? E lá é uma região bem estratégica, né? Porque, por ser a região onde o rio Amazonas é mais estreito, né? Então, estrategicamente, lá foi montado um forte, né? Chamado de Forte Pau-X. Né? E lá nesse lugar, então, porque todos os navios, obrigatoriamente, tinham que passar por ali. Né? Então, lá é um lugar bem estratégico. Né? E tem até hoje, né, um local assim que é preservado, né, hoje em dia, então é bastante visitado, né, e eu nasci lá nessa cidadezinha chamada Óbidos, né? Depois migrei para o Amazonas e na sequência aqui para o estado do Acre. Mas antes do senhor, desde o senhor de fato entrar, né, caminhar para o sacerdócio, reza a lenda não, eu li que o senhor é jornalista. Sim, sim. Na verdade, eu comecei no rádio, né? Bem se vê, como eu falei para o senhor mais cedo. Comecei no rádio aos 16 anos. Trabalhei em rádio durante muito tempo
Depois, já em Manaus, fiz a faculdade de jornalismo, né? Antes de entrar para o seminário. Fiz a faculdade de jornalismo, trabalhei, então, muitos anos também em rádio, jornal impresso, né? Fiz algumas coisas também na televisão, né? E aí, depois é que eu entrei para o seminário, né? Tomei a decisão de entrar para o seminário, responder a esse chamado, né? Que a primeira resposta foi não, mas chega um momento que a gente precisa se deixar ser seduzido de fato, né? Eu só estou falando, achei interessante você falar isso do deixar ser seduzido, porque uma vez eu fui me confessar até com o senhor, mas enfim, há muito tempo atrás. Estava sentado ali na catedral, tinha saído do fórum, né, que eu sou advogado. E aí eu estava sentado ali, tinha muita gente, muita gente não, vai. De fato estava lá, Padre Márcio, enfim, os outros, e aí caiu na vez lá com o senhor, e eu lembro que eu estava sentado lá, eu era o terceiro da fila. Uma pessoa saiu porque o filho estava passando mal, ficou uma senhora do meu lado. E eu estava de roupa social, obviamente, para entrar no fórum. Aí tinha tirado o terno e tal, estava só com a camisa e com a calça. Aí a moça senta do meu lado, já não é a primeira vez que me perguntam isso, mas essa foi a primeira, aliás. Aí começou a mandar, padre, para mim assim, ai, Gabriel. No Gabriel, não. Olha, eu estou aqui, por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Aí eu estava lá rezando o texto, né, antes de entrar na minha vez, né, para pagar minhas contas. E ela olhou para mim e disse: o senhor não é padre, não? Aí eu virei para ela e disse: eu estou aqui na mesma fila com a senhora. Se a senhora for entrar para falar com o padre Jairo ali, a senhora pega, por favor. A senhora já contou para mim metade, então a senhora só conta outra metade. E daqui Deus já absolveu a senhora. Mas o senhor fala de deixar se seduzir. Eu queria perguntar para o senhor como foi esse deixar se seduzir e o porquê do padre Jairo hoje estar aqui, do Jairo ter virado padre. Porque, por exemplo, eu faço parte do movimento dos focolares. E Chiara Lube, conta que ela estava indo comprar leite e ouviu o chamado. Então eu sempre brinco, as pessoas me perguntam: e aí, ouviu o chamado, Gabriel, a vocação? Aí eu disse: fui comprar leite já de carro, de bicicleta, a pé, e não ouvi ainda. Como foi o chamado do padre Jairo? Então, eu sou de uma família muito católica, né? Meus avós, nós morávamos na colônia, né? Lá em Óbidos, nós morávamos na colônia, e meu avô, sobretudo meu avô paterno, lá na comunidade, ele era o catequista da comunidade, né? Aqui no Acre, a época se chamava monitor, né? Que era a pessoa responsável pela comunidade. Então, ele era o catequista, era ele que fazia as celebrações, né? Eu até brinco, porque a celebração do meu avô começava às 8 horas da manhã e terminava às 2 horas da tarde. Isso porque minha avó ia lá buscá-lo, né? Porque senão continuava. Então, e aí, minha primeira catequista foi minha tia, né? Meus pais também participavam muito, eram muito ativos na época das SEBs, né? Das comunidades eclesiais de base, né? E eu lembro ainda quando criança, quando eles iam participar dos encontros, de formações que aconteciam, inclusive, lá no seminário, né? Lá em Óbidos tem um seminário muito grande, né? Feito pelos frades franciscanos, sobretudo os alemães, né? E aí, nesse seminário aconteciam os encontros de formação, e sempre que eles iam para participar desses encontros, que era 15 dias, 20 dias de encontro, né? Então eles me levavam, né? E eu lembro desses episódios, então, de participar desses encontros, né? E depois, passado o tempo, né? Me envolvi, sobretudo depois que eu já estava em Manaus, né? Me envolvi em grupo de jovens, enfim, né? Teve uma época também, como todo jovem, não de rebeldia, né? Não cheguei a ser um rebelde, né? Mas de ir à missa mesmo, assim, de vez em quando, né? Participei de grupos de adolescentes, participei de grupos de crianças, né? E de vez em quando, em alguns momentos, né? Chegou um determinado momento, já ali terminando o ensino médio, enfim, né? Que eu ia mesmo à missa, né? Participava da missa e sem muito compromisso.
Depois, em Manaus, me engajei realmente nos grupos de jovens, né? Da paróquia Divino Espírito Santo, lá em Manaus, né, que fica no bairro do Coroado. Então, participei de encontros de jovens, e sempre as pessoas me perguntavam, né? Você não pensa em ser padre, né? Na igreja, o padre de vez em quando me perguntava, eu dizia, não tem essas pretensões não, né? Aí eu lembro que uma vez o bispo, à época, bispo auxiliar de Manaus, né, que veio a falecer pouco tempo depois de ordenado, Dom Jacques, ele foi fazer uma visita lá na paróquia Divino Espírito Santo, e aí ele já me conhecia, porque eu trabalhava na rádio, enfim, e aí ele, você é aqui dessa paróquia, você não quer ser padre, né? Eu disse, não, Dom Jacques, não é isso que eu quero para a minha vida, não, né? E aí ele conversamos, enfim, né? E tinha um padre muito amigo meu, né, também que sempre me questionava se eu não queria ser padre, eu sempre dizendo que não. Mas chegou um determinado momento em que aquilo começou a me inquietar, né? Porque como eu participava do grupo de jovens, e a gente tinha umas experiências, fazia umas espécies de missão, né, na periferia mesmo da cidade. De Manaus. De Manaus, né? À época, o bairro, que hoje é um bairro já muito populoso e já não é mais tão periférico assim, que é o bairro Jorge Teixeira, que fica na zona leste de Manaus, né? Então, à época era uma invasão, uma grande invasão, né? E a gente fazia muita experiência missionária lá, visitava, enfim, conheci algumas religiosas que faziam um trabalho lá, então a gente fazia esse trabalho de visita lá, enfim, celebrava ali com o povo, e ali foi, de fato, onde me inquietou aquela realidade, né? Uma realidade de periferia, uma realidade onde as pessoas passavam por muitas dificuldades, né? Invasão em Manaus era uma coisa assim muito violenta que às vezes acontecia, né? E aquilo começou a me inquietar, enfim, né? E aí eu comecei a pensar na possibilidade de ser padre, né? E quando eu comecei a pensar nessa possibilidade de ser padre, né? Porque o padre com o qual eu trabalhava me convidou, conversou comigo, né? Então eu pensei nessa possibilidade e comecei a participar então de encontros vocacionais que o seminário promovia, né? O seminário da Arquidiocese de Manaus. Comecei a participar de alguns encontros. E aí foi quando, então, meus pais se separaram, né? No ano em que eu decidi entrar para o seminário, os meus pais se separaram, e aí eu fiquei naquele dilema entre a cruz e a espada, né? O que fazer? Entro para o seminário ou vou cuidar da família? Eu preciso fazer essa escolha, né? À época, meus irmãos... Sua família é grande? Eu tenho 3 irmãos, né? Então, nós somos 4. Então, à época, meus irmãos eram todos menores, né? E só eu trabalhava, né? E aí eu tive que tomar essa decisão, o que fazer, né? Afinal de contas. E aí foi quando eu decidi, então, que não iria entrar no seminário, né? Adiei, então, essa decisão de entrar no seminário. E aí optei por cuidar da família, né? Cuidar da minha mãe, cuidar dos meus irmãos, enfim, né? Ser o provedor da casa. Mas chegou um determinado momento em que minha família já tinha meus irmãos já eram maiores, então algum já estava trabalhando, né? E aí foi quando um outro padre que eu conheci de encontros de comunicação, né? Questionou se de fato não queria entrar para o seminário. Eu disse que iria e contei toda a história para ele, né? Tinha essa pretensão. E aí foi quando ele me convidou, disse, olha, se você quiser ir, semana que vem eu vou conversar com o bispo lá da minha diocese, que era Santarém, na época eu morava em Manaus e ele era de Santarém, né? E me conheceu lá e acabou me convencendo a ir para Santarém, né? E aí eu fui... Santarém é naquela região ali, né? É vizinho de Óbidos, inclusive. Perto de Óbidos, né? Próximo ali, né? E aí ele foi, conversou com o bispo, depois... na semana seguinte, o bispo me mandou uma mensagem, né, pedindo que eu fosse lá passar uma semana, conhecer o seminário. Eu fui, né, e tomei a decisão de ir, né, e avisei minha mãe e minha família que eu estava indo, né, para o seminário. Então, foi quando
De fato, eu ingressei no seminário, né, em Santarém, fiz um ano propedêutico, depois fiz a filosofia em Belém, e aí depois é que eu vim aqui para o Acre para fazer a teologia, e aqui estou. Né? Agora, o senhor falou da situação da família, enfim, a gente já teve aqui outros 2, eu acho, ou 3 sacerdotes, né, todos que enfim, acompanharam aqui, que tiveram, né? Quando eu estou aqui, enfim, o tempo que eu passei aqui no Rio, fazendo a faculdade de Direito, eu fui catequista, né? Enfim, eram os 2 que acompanharam a gente. E sempre tem, assim, eu sempre pergunto, mesmo até para as pessoas também que resolveram seguir o caminho, né, do consagrado celibatário, qual é a reação da família? O senhor falou que tem uns irmãos menores, os pais ali recém-separados. Deve ter tido assim, sei lá, qual foi a reação? Se eu chegar e dizer, pai, mãe, pessoal, ó, meu caminho é esse e eu tô indo. Ah, Jairo, por quê? Tão jovem, vai arrumar uma namorada, vai fazer não sei o quê. Como foi isso, assim? Contar isso para a família. No primeiro momento, quando eu estava fazendo todo o processo, né, de acompanhamento vocacional, participando dos encontros, né, tinha conversado com minha mãe sobre essa possibilidade e ela sempre me apoiou. Né? Minha mãe nunca foi contra a minha decisão, a minha opção vocacional. Pelo contrário, ela sempre me apoiou, sempre me incentivou. Né? E depois, quando eu realmente tomei essa decisão, assim... repentinamente, dizendo, não, agora eu vou e não tem mais quem me segure, né? E aí, minha mãe, mais uma vez, me apoiou, me incentivou, né? Eu sempre conto essa história, né? Porque pesava muito a questão da família, né? Então, ou seja, o que é que eu vou, de fato... como é que vai ser a vida da minha família sem a minha presença, né? E eu sempre digo que a minha oração, que realmente me fez tomar a decisão de ir para o seminário, foi a seguinte, né? Senhor, se é tu que me chamas, né? Então, a minha família deixa de ser uma preocupação minha e está em tuas mãos, né? E, a partir dali, de fato, eu me senti leve e livre também para entrar no seminário. Então, minha família sempre apoiou, nunca foi contra a minha decisão de ingressar no seminário. Que bom. Um parêntese aqui, tem o pessoal do Vale de Deus Podcast, o interior de São Paulo, lá. A gente pensa que não tem, mas tem também um podcast assim, tipo esse que a gente está fazendo aqui, tem vários bate-papos bons. Zil Nízia Cavalcante, boa noite, Padre Jairo. Boa noite. Mateus, boa noite, Padre Jairo. A Benoísa Mota, boa noite. Francisca Aglécia, que maravilha. Richarlison Ferreira. Zila Félix, boa noite. Minha amiga Bianca Silva, que já esteve aqui também. A Regina Célio, minha amiga do Focolare, lá de Alagoas, já esteve aqui também. Minha prima Maria de Jesus, lá do Tribunal de Contas, ministra lá da paróquia, agora eu não lembro, ali perto do Imperador Galvez. São Sebastião. São Sebastião, isso. Jesus, me corrija aí se eu estiver certo. Jean Silva, Pedro Paulo Silva Freire e a Rafaela Oliveira. A galera toda está aí. Um abraço para todo mundo aí, viu? Tuane Coelho Ribeiro. Aliás, padre, nós batemos recorde, viu? Acho que a gente vai para a Rede TV. Vamos ver se eles empurram a gente para a Rede TV, porque tem 23 pessoas, tem mais gente vendo a gente aqui do que o João Kleber lá, essa hora, alguma pegadinha dele. Com certeza. Padre Jairo, o senhor nasceu no interior da Amazônia. O senhor hoje é responsável, tipo, ministro da Fazenda de onde você... O padre da paróquia que eu vou aqui é ecônomo aqui da Arquidiocese do Rio também. Eu fico brincando com ele aqui, que ele é o ministro da Fazenda de Dom Orani, né? Eu falei para ele assim, se o senhor hoje é o ministro da Fazenda de uma diocese que fica... Né? A gente, até como eu fiz o texto lá, o último estado a receber o sol no Brasil. Evangelizar na Amazônia em
lugares, principalmente que não são grandes como Belém e Manaus, é difícil cuidar de uma diocese, evangelizar, enfim, todas essas situações? Então, de fato, eu sempre me defino como um caboclo, né? Eu sou um caboclo amazônida e sou amazônida do pé rachado, né? Uhum. Porque nasci no Pará, vivi muitos anos no Amazonas e hoje estou no Acre. Então, ninguém é mais amazônida do que eu, né? E conheço essas realidades, né, com esses desafios. E, de fato, a ação evangelizadora, ela é sempre um desafio, seja onde for, né, porque cada realidade tem os seus desafios próprios. E nós, aqui na Amazônia, temos os nossos desafios próprios da nossa realidade amazônica. Por exemplo, a questão da comunicação é um dos desafios. Né? Hoje, estão aí essas novas tecnologias, essas ferramentas que estão à nossa disposição, mas que essas ferramentas aqui na nossa realidade amazônica ainda não são tão bem utilizadas porque nem todo mundo tem acesso a elas, né? Existem ainda comunidades onde não tem sinal de celular, onde não tem sinal de internet, onde não tem, alguns lugares, nem mesmo energia, né? Então, a comunicação hoje, né, ainda é um grande desafio para nós que vivemos aqui nessa realidade amazônica. Né? Um outro desafio que eu vejo da nossa inculturação da linguagem, né, do Evangelho. Nós da Amazônia, não podemos esquecer, nós temos a nossa realidade, né, uma realidade que é marcada aqui no Acre, sobretudo pela migração dos nordestinos, né, mas também é uma realidade, né, que tem uma presença, que tem no seu DNA a cultura indígena, né, e nós precisamos, de fato, encarnar o Evangelho nessa nossa realidade da Amazônia, né? Com aquilo que diz a Sacrosanto Concílio, né, acerca da liturgia, né, a necessidade de uma adaptação da liturgia à realidade local, né, à cultura local. Então, nós precisamos, de fato, e esse é um grande desafio, né? A nossa linguagem, né, ela precisa se tornar uma linguagem acessível ao nosso povo simples, ao povo ribeirinho, ao povo que está lá embrenhado no meio da floresta, né, nos seringais. Então, a gente precisa adequar, ou melhor, adaptar a linguagem do Evangelho a essa realidade na qual nós estamos inseridos. Depois também as distâncias, né? As distâncias são gigantescas aqui, né? Se você vai para uma realidade de sul, sudeste, né, num perímetro de 300 quilômetros, né, você tem 2, 3 dioceses, né? E aqui na nossa região, por exemplo, se você pega Santa Rosa do Purus, né, que é o município limítrofe ali com o Peru, né, e você vai até Boca do Acre, né, no Amazonas, né, então essa extensão territorial aqui é uma única diocese, né? Então é do tamanho de um país, né? Uma diocese que é maior do que muitos países, né? Então essas distâncias elas são muito grandes aqui na nossa região, né? E lógico, o acesso muitas vezes é difícil porque as estradas não são as melhores, né? Às vezes o rio não permite, em determinadas épocas do ano, que você acesse algumas comunidades, né? Porque o rio seca bastante, né? E depois você chega só de avião, né? Muito em Santa Rosa do Purus, por exemplo, ou você vai de barco, que demora ali mais de uma semana, ou você vai de aviãozinho pequeno, né? Então, esses são alguns dos foi o Padre Márcio que estava lá em Santa Rosa e a vaca entrou no meio da missa, não foi? Exatamente, Então, estava celebrando e, de repente, lá tinha um bezerro lá que entrou na hora da celebração, né? Então, esses são alguns dos desafios, além do desafio econômico, né? Da nossa realidade aqui. Então, para ter uma ação evangelizadora, nós não podemos esquecer, né, que a parte econômica, a gestão administrativa, ela também se faz necessária, né? Porque uma viagem dessa, por exemplo, você pega, vai fazer ainda hoje as desobrigas, né?
em Sena Madureira, você vai pegar ali o Rio Iaco, vai subir o Rio Iaco, né? Você precisa ter recursos para poder abastecer o barco, né? Você precisa ter recursos para poder ter os mantimentos básicos para você ficar ali 2, 3 semanas, né, visitando aquelas comunidades, né, e assim também nas comunidades de Boca do Acre, por exemplo, a mesma coisa, né? Então, a gente precisa ter recursos, né? Então, essa parte econômica também é um grande desafio, né? Porque a ação evangelizadora, ela também carece, né, ser mantida, né? Então, não se faz só com a boa vontade, né? Precisa ter os recursos necessários para poder, de fato, visitar esses lugares mais distantes, né, da sede aqui da diocese. Duas coisas caíram, mas a primeira que eu vou perguntar aqui é porque me veio na cabeça agora. O senhor é de humanas, 3 faculdades de humanas. Mexer com cálculo? Pois é, né? De fato, a minha primeira experiência que eu tive a primeira foi com microfone, né? Então, apresentando programa, inclusive é até engraçada essa história, porque eu iniciei apresentando um programa de meia-noite às 4 da manhã, e o meu primeiro dia de trabalho foi um desastre, né? Depois eu trabalhei na parte administrativa de uma fundação em Manaus, né? Como diretor administrativo. Então, a época, quando eu fiz o ensino médio, antigo segundo grau, né, tinha 2 escolhas na escola onde eu estudava, né? Ou você fazia magistério ou você fazia administração, né? Eram os 2 cursos técnicos que tinham na época. Eu não quis fazer magistério porque eu não queria ser professor, né? Então, eu tinha isso muito claro, eu não queria ser professor. E hoje sou professor, né? Mas na época eu pensava, né? Não, professor eu não quero ser, né? Então eu optei por fazer o curso técnico em administração, né? E depois a minha experiência profissional, né, boa parte dela foi na parte administrativa, né? E aí aqui na diocese, quando foi necessário escolher um novo administrador, um novo ecônomo para a diocese, então o bispo me lançou esse desafio, né? E me colocou à frente da administração da diocese, né? E cá estou eu já há 6 anos, né, como ecônomo da diocese. Ser ecônomo também é um chamado, padre, porque com certeza, dá um trabalho grande, né? Com certeza. E aquilo que eu disse, né? Às vezes a gente acha que a gestão, você trabalhar na gestão, você não está evangelizando. É um engano, né? Eu diria até mesmo que a ação evangelizadora é um ato de gestão, né? Porque você precisa planejar, né? A gestão carece de planejamento, né? A ação evangelizadora ela precisa ser planejada, ela não pode ser feita de qualquer jeito, ela não pode ser feita só na boa vontade, você precisa planejar, você precisa estudar, você precisa se formar para poder você, de fato, desempenhar bem o seu papel como cristão, como presença de Deus no mundo, né? Então, a gestão ela é evangelização, né? E, sobretudo, uma gestão que seja transparente, né? Que você permita realmente que as pessoas possam saber aquilo que está sendo feito, né? Então, é necessário que a gente tenha essa compreensão de que gestão também é evangelização. As pessoas que trabalham na gestão de uma paróquia, né, que ajudam, que colaboram, por exemplo, num conselho econômico, conselho administrativo econômico, em alguns lugares é chamado CAI, né? Elas também estão evangelizando, né? Ainda que elas participem somente de um conselho de administração, de um conselho de assuntos econômicos, ali já é uma ação evangelizadora, né? Porque você tem que ter essa preocupação, né? A preocupação da manutenção do espaço, você precisa ter a preocupação realmente de que a ação evangelizadora ela possa acontecer. E para isso ela precisa ser bem gestada, ela precisa ser bem gerida, né? E ela precisa ser bem planejada, porque do contrário, né, será um fracasso, infelizmente, né? Então,
você trabalhar na gestão é também uma missão, é também um chamado, é também uma vocação. Primeiro porque você tem que gostar, né? Porque os pepinos são grandes todos os dias e você precisa ter a serenidade necessária para poder desempenhar a sua missão. E o senhor falou das distâncias, eu estava lembrando aqui, nessa consolidação de fé que a gente vive, que é contínua, né? Santo Agostinho fala que a nossa conversão é contínua. Eu lembro que, logo que o padre Paulino faleceu, saiu um documentário dele no Futura, né? Então, acho que Paulino Baldassari é o nome do documentário, eu já procurei, lutei para achar. Mas, enfim, falando que ele passava de semanas até meses dentro dos barcos, né? Aí pelos varadores nossos, pelos caminhos, celebrando casamento, né? Tinha gente que via a Eucaristia uma vez por mês, 2 vezes no ano. Como é assim, sabe? Porque é difícil, né? Você querer comparar, como o senhor disse, comparar com a realidade aqui, né? E a gente tem um exemplo desse aí, inclusive, para, se eu não me engano, abriram, né? Já está aberto o processo de beatificação dele. Sim. E, enfim, é um exemplo, né? Para a gente. Exato. Aqui, por exemplo, ainda hoje, nós temos comunidades, né? Eu ia só um parênteses. Tem a Imaculada Conceição, que eu acho que é a maior paróquia territorial nossa aí, né? Aqui na capital, sim, né? Quer dizer, bom, tem duas. Aqui, na verdade, nós temos aqui na Diocese duas Conceição, né? Temos a Imaculada Conceição, que fica aqui na capital, né, no segundo distrito, e temos Nossa Senhora da Conceição, que é a de Sena Madureira, né? Que é aqui na capital, a Imaculada Conceição, de fato, é uma grande extensão, né, territorial na capital, é praticamente todo o segundo distrito, agora não totalmente, antes era todo o segundo distrito e até a BR, né, Estrada de Boca do Acre, né, Estrada de Porto Velho, né, hoje não. Mas hoje nós temos Sena Madureira também, que é uma grande paróquia, né, com muitos rios, né, que é onde o padre Paulino desempenhou boa parte da sua missão e onde hoje ele está sepultado, né? E, de fato, ele passava 6 meses ali dentro de um barco, né? Era a casa dele, né? Visitando as comunidades, fazendo desobriga, né? Celebrando os sacramentos, né? Inclusive, recebe esse nome de desobriga, né? Exatamente porque as pessoas não tinham acesso aos sacramentos, então, quando o padre ia, né? Então, eles recebiam ali todos os sacramentos e estavam, portanto, já desobrigados, né? Dos sacramentos. Então, e depois, ainda hoje, nós temos comunidades onde se celebra a Eucaristia uma vez por ano, e algumas nem isso, né? Eu mesmo visito algumas comunidades ali, né, que a Eucaristia é celebrada apenas uma vez por ano, né? Onde as pessoas têm acesso à Eucaristia. O que mantém, portanto, esse povo, né, ali firmes na fé, né? Primeiro, a comunhão da igreja, né? Quando nós celebramos a Eucaristia, nós estamos celebrando em comunhão com todo esse povo, mesmo sem esse povo ter acesso à Eucaristia, né? Mas nós estamos celebrando em comunhão com toda a igreja, né? Inclusive, tem uma oração eucarística que diz isso, né? Em comunhão com toda a igreja aqui estamos, né? Então, nós celebramos ali em comunhão com toda a igreja, embora eles não tenham acesso à Eucaristia, né? E depois a palavra de Deus, né? O nosso povo aqui da Amazônia é um povo que foi evangelizado, é um povo que foi catequizado a partir da experiência com a palavra de Deus. Hoje, 70% ou mais das nossas comunidades não têm celebração da Eucaristia. Elas têm a celebração da palavra. Elas se reúnem em torno da palavra de Deus. Elas se alimentam da palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus que é transmitida e é essa palavra de Deus que sustenta essas nossas comunidades, sobretudo essas comunidades que estão embrenhadas aí no meio das nossas florestas, né? Então, ainda hoje nós vivemos essa realidade,
né, dada a carência de sacerdotes, de presbíteros que nós temos aqui na nossa realidade amazônica. Eu lembro de quando o Santo Padre esteve aqui para a Jornada do Rio, e ele, na entrevista com o Camarote lá da Globo News, ele falando da situação das comunidades isoladas, ele falou lá da Argentina, também, que deu um exemplo, que é o exemplo que ele vivia, né, até ser eleito, da situação de não ter os sacerdotes, enfim, da pessoa estar ali ouvindo a palavra, mesmo que de outra forma, né? Mesmo que em outra denominação. Aí eu pergunto para o senhor uma coisa, padre, que é muito deturpada hoje em dia. A unidade, qual o conceito? Como o padre Jairo enxerga a unidade que Jesus falou, que todos sejamos um? Esse é um tema bem espinhoso, né? Sobretudo para a nossa realidade aqui, né? Outra coisa antes sem querer fugir, tá? Mas Não. Também outra coisa que sustenta o nosso povo aqui é a piedade popular, né? A devoção aos santos. Né? Como eu disse aqui, sobretudo aqui na nossa realidade acreana, né? Que vieram os nordestinos, né? E eles trouxeram consigo as suas devoções, né? Tanto é que São Francisco, né? Hoje, sem dúvida alguma, São Francisco desponta aí, né? Nos santos mais populares aqui na nossa realidade, né? São Sebastião. Então, esses santos, a devoção aos santos também ajuda a alimentar a fé do nosso povo, né? A devoção popular. Mas sobre essa questão da unidade, né, até da convivência, né, com pessoas de outras denominações religiosas, né, é um grande desafio. Né? É um grande desafio. Por que eu digo que é um grande desafio? Né? Porque existe muita intolerância religiosa. Né? Aqui na nossa realidade, aqui da capital, sobretudo, né, nós temos muitas igrejas neopentecostais, né, que estão surgindo aí todos os dias, né, e falta uma base, né, porque para existir um diálogo, né, você tem que ter uma base. Se não tem uma base mínima, né, que seria uma base teológica, dificilmente vai existir um diálogo, porque vai imperar ali um radicalismo, né? Uma leitura fundamentalista da palavra de Deus. Né? E isso acaba impedindo a existência de um diálogo sincero, de um diálogo honesto, né? De um diálogo que realmente possa favorecer essa unidade e essa comunhão. Isso não de forma generalizada, né? Porque existe aqui, inclusive na Diocese, né, o Instituto Ecumênico Fé e Política, onde já existe um trabalho, né, desenvolvido por algumas denominações religiosas, cristãs e até não cristãs, né, que existe um certo diálogo em alguns assuntos, né? Assuntos, por exemplo, de política, de caridade, né? Então, nesse sentido, já existe um trabalho que vem sendo feito, né, pelo Instituto Ecumênico que existe aqui na Diocese. Né? Mas, do ponto de vista, de um modo geral, eu vejo que é muito difícil, de fato, se estabelecer um diálogo se não existe essa base, né, uma teologia que nos ajude a compreender, de fato, a experiência religiosa, né? Se é simplesmente pelo achismo, né? Você dá uma leitura personalizada, uma leitura instrumentalizada e intimista e radical da palavra de Deus, isso dificilmente vai favorecer um diálogo. Né? Uhum. E pelo menos é uma leitura que eu faço, né, a partir da realidade que eu vivo, da realidade que eu conheço. Né? Então, é complicado, né? Mas nós não podemos desistir nem desanimar por conta disso. Né? Então, algumas pessoas, de fato, e talvez o caminho para que haja
um mínimo de diálogo, de respeito, seja a partir de uma aproximação, né? Então, você tentar, de fato, essa aproximação. Mas essa aproximação ela só será possível se o outro lado também quiser, né? Senão, não vai Sim. existir aproximação. Então, é preciso uma aproximação. E talvez um dos caminhos para essa aproximação seja aquilo que nós temos em comum, né? E o que eu vejo que a gente tem em comum, pelo menos deveria ter em comum, é a dimensão da caridade, né? A dimensão da caridade, porque deve ser, o exercício da caridade deve ser de todos, né? Então, talvez esse seja um dos caminhos, um dos meios pelos quais a gente possa ter uma aproximação, ainda que mínima, né, nesse sentido. Padre, eu recebi aqui, primeiro, mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando aí, tem aqui a Eva, tem a Lúcia, a Icléia, que já falou, Narciso, Silvia, eita, Adriano, Lu, a Zila Félix Melo, acho que eu já falei, o Emanuel Santana, Adriano da Silva Pinheiro. A Zilnísia, desculpa, Zilnísia, mandou uma pergunta interessante aqui, que foi assim: existe alguma proposta de formação com linguagem simples para os agentes evangelizadores das pequenas comunidades de planejamento e gestão? Gestão, proposta, né? A linguagem da gestão, ela precisa ser, de fato, simplificada, né? Porque é uma linguagem técnica, né? E a linguagem técnica, ela é sempre uma linguagem excludente, eu diria, né? Porque só vai compreender quem é daquela área, né? Assim como a teologia, ela também tem uma linguagem técnica. A linguagem da gestão, ela também tem uma linguagem técnica, né? Mas, de fato, nós já, na diocese, nós estamos num processo já há dois anos, aliás, tem 3 anos, mas aí durante a pandemia nós acabamos não dando prosseguimento, né? Da elaboração que a gente está chamando de uma espécie de guia, né? De guia administrativo da diocese. Então, é uma espécie de manual onde a gente tenta, da melhor forma, da forma mais simples, né, colocar o passo a passo de como deve ser a gestão de uma paróquia, né? Desde a questão da acolhida da pessoa ali na secretaria paroquial, né? Todas as questões que envolvem a parte burocrática, né? Por exemplo, de contratação de serviço, até contratação de pessoas, né? Como deve ser também a gestão da parte financeira, né? Nós estamos tentando utilizar de uma linguagem, né? Tem a parte jurídica também, né? A linguagem mais simples possível, né? Então, esse é um trabalho que já vem sendo feito, né? Já reunimos várias vezes com os diversos setores administrativos da Cúria Diocesana, né? Para a gente elaborar esse trabalho que a gente pretende entregar aí às paróquias da nossa diocese, né? Um outro trabalho que a gente vem fazendo, né? E também dentro dessa questão de tentar facilitar o portal da transparência da diocese, né? Que bom. É um trabalho que nós já iniciamos, né? Já está em fase de testes, fase experimental, né? Porque precisa ser alimentado, precisa ser, né? Então, o pessoal da TI já nos apresentou um protótipo desse portal da transparência, né? Então, tudo isso a gente tem trabalhado, né? De forma que as pessoas possam ter acesso e dentro do portal, de fato, numa linguagem muito simples, né? Que todos possam ali clicar e entender o que está escrito, né? Diferente desse portal da transparência, às vezes, do governo, que você não consegue encontrar nada e quando encontra não entende nada daquilo que está ali apresentado. Ou seja, dificulta. Então, e a gente está tentando colocar dentro de uma linguagem muito simples, né, muito acessível, que todo mundo veja ali, né, olha, foi contratado esse serviço aqui, foi esse valor aqui, pronto, né? Esse mês a arrecadação foi essa aqui, né? Tanto de taxa única, né? De fundo de fraternidade, enfim, né? As arrecadações que são feitas, né? Quando são campanhas,
né? Então, a gente está tentando, de fato, colocar isso tudo numa linguagem muito simples, muito acessível, que qualquer pessoa que acesse consiga compreender aquilo que está escrito, além desse guia que a gente está aí já em processo de elaboração. Esse guia já está no processo mais avançado de elaboração, porque é um processo que nós já começamos já tem algum tempo, e ele está sendo feito por muitas mãos, né? Todo o pessoal da administração que trabalha na administração da diocese, né, está nos ajudando na elaboração desse guia. E, Padre Jairo, o senhor falou, então, assim, o que o senhor está falando, a pergunta que ela fez tem um pouco a ver com o que o senhor falou da situação do Sacrosanto Concílio, de adaptar, fazer as adaptações para que o povo entenda, né? Porque eu acho que por exemplo, para a realidade que se vive na Amazônia, principalmente no estado como o Acre, como o nosso, é diferente do que se vive no Rio de Janeiro ou em São Paulo, né? O nível das pessoas, até pelo acesso, né, pela maior possibilidade de acesso às fontes de informação no Sudeste, é diferente. Então, tem que se adaptar. Eu queria perguntar para o senhor sobre o seguinte: o senhor falou do radicalismo. A gente tem radicalismo dentro de casa também, né? Não precisa a gente sair do nosso muro. Aqui no Rio eu vejo muito isso quando eu estou aqui, mas enfim. Aí em Rio Branco, vocês já enfrentaram isso por causa de ritos de celebração, essas situações todas? Tem gente aí, por exemplo, que acha que a missa pré-concílio Vaticano II só é a que vale, após não. Essas adaptações de ritos vocês já sofreram também, assim, algumas críticas? Como é que funciona isso num lugar como o nosso? Aqui já houve alguns ensaios, né, desses radicalismos, né? Mas, graças a Deus, né, de um modo geral, aqui na nossa realidade da Diocese de Rio Branco, né, isso não é tão visível, né, pelo menos que a gente perceba, né? Mas existe um pequeno grupo ainda, né, que teima, eu diria, utilizando essa palavra, né, talvez não seja mais adequado, né, mas que teima em querer, né, viver uma realidade que não condiz com a nossa realidade, né? E o que me deixa assim mais preocupado, né, é que são pessoas muito jovens, né? Sim. Pessoas muito jovens, né? E pessoas jovens que não viveram essa realidade pré-conciliar, né? Mas que vivem uma espécie de saudosismo, né? Então, é uma situação que, ao mesmo tempo em que é preocupante, é uma situação que a gente precisa verificar, porque é uma espécie de esquizofrenia religiosa, né? Então, pessoas que não viveram, que sentem saudade de algo que não viveram, né? Diferente, por exemplo, se fosse alguém que viveu essa realidade e tivesse esse certo saudosismo, né? Mas agora, quem não viveu essa realidade, a gente percebe isso, né? Pessoas muito jovens, pessoas muito radicais, né? No sentido mesmo da vivência da fé, e que inclusive, eu me questiono, né? São pessoas que vivem a fé de uma forma muito tradicionalista, eu não diria que tradicional, mas tradicionalista, né? E de certa forma, né, são pessoas que eu inclusive comecei a escrever um ensaio, né? De que são pessoas que a gente percebe que elas são muito amarguradas na fé, né? Quando você vai conversar com elas, porque elas vivem ali quase que presas, né? Engessadas numa realidade que as impede de realmente viver a fé como ela deve ser vivida. A fé ela não pode ser um fardo. A fé não pode ser um peso. A fé ela precisa ser vivida com leveza. Se a fé não se torna leve, nós estamos indo na contramão daquilo que diz o próprio Jesus, né? O meu fardo é leve. Jesus diz isso, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas se a gente vive a fé de uma forma pesada, de uma forma radical, não a fé
no sentido, né? Mas aquilo que você compreende por fé, que te impede realmente de ter uma relação com Deus, que seja uma relação filial, uma relação afetiva com Deus, mas seja uma relação entre patrão e empregado, muitas vezes, né? Tem alguma coisa errada aí, né? Então tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida, né? Mas o grande problema é que essas pessoas não se permitem ser corrigidas, mas elas estão sempre com o dedo apontado para corrigir alguém. E a história está com o dedo apontado, tem 3 apontando para você. Exato, né? Então, e aí se torna, e entra naquela mesma outra situação, né? Se torna difícil você manter um diálogo. Se você vai conversar com pessoas muito radicais, né? Dificilmente você vai conseguir dialogar, né? Dificilmente. Então, porque elas ditam aquilo que elas entendem, né? Mas quando você vai perguntar onde elas encontram esses embasamentos, elas não dão razão da própria fé, como diz o apóstolo Pedro, né? Elas não dão razão da própria fé, porque elas simplesmente vão a partir daquilo que elas acham, né? De como deve ser vivida a fé, né? E vão na contramão daquilo que é o ensinamento da igreja, daquilo que é o magistério da igreja, né? Daquilo que hoje, sobretudo, o Papa Francisco tem nos colocado, né? De como nós devemos viver a nossa fé de uma forma leve, de uma forma alegre, né? Inclusive a exortação apostólica, a alegria do evangelho, né? Então, ou seja, o evangelho deve nos trazer essa alegria de sermos o que somos, né? E não o contrário, né? Não o contrário. Então, a gente precisa, de fato, ter muito cuidado, né? E eu tenho essa preocupação, sobretudo por se tratar de pessoas muito jovens e que, muitas vezes, quando você vai conversar, tem alguma coisa ali muito mal resolvida, né? O senhor acha que essa situação mal resolvida talvez tenha um pouco de culpa, parcela de culpa nossa? Eu digo nossa, não é só nossa enquanto igreja, nossa porque a gente falhou em alguma coisa? Eu acredito que um dos grandes problemas é que são pessoas que precisam ter uma certa segurança, né? Precisam ter uma segurança de que tenha sempre alguém dizendo o que elas devem fazer, como elas devem fazer, quando elas devem fazer. Por quê? Porque quando elas errarem, elas têm quem culpar, né? Ou seja, elas vão ter alguém para culpar. Então, o grande problema, e aí entra a nossa parcela de culpa, né, que, de fato, hoje a igreja, sobretudo a igreja no Brasil, tem buscado trabalhar, né, aquela catequese querigmática, né, a catequese catecumenal, né, de apresentar, de fato, Jesus às pessoas. O grande problema é que, durante muito tempo, e aí não se trata de julgamento, não se trata de qualquer outra coisa parecida, né? Mas a nossa história, nossa evangelização foi uma evangelização sacramental, né? Aliás, sacramental não, sacramentalista, né? Em que as pessoas foram preparadas simplesmente para receber o sacramento. E elas não foram, de fato, evangelizadas, né? Não foi promovido aquilo que diz o documento de Aparecida, esse encontro pessoal com Cristo, né? Aquele itinerário, né? Em que você apresenta Cristo, em que a pessoa ela entra nesse itinerário de conversão, né? E a comunhão, a missão. Então, esse itinerário, né? Hoje nós estamos buscando fazer uma evangelização dessa maneira, né? Mas durante muito tempo as pessoas elas tinham essa segurança, né? Alguém está dizendo o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer. No momento em que elas se viram sem essa segurança, elas foram buscar essa segurança em alguma coisa, né? E aí é onde a gente percebe que existe esse certo retorno, né? À Idade Média, né? Porque não é um retorno às origens. A proposta do Vaticano II é uma proposta de retorno às origens. E onde é a origem? A origem é o Evangelho. A origem não é a Idade Média, né? Então,
Mas essas pessoas compreendem que a origem, elas entendem muitas vezes que a própria missa parece que ela teve início lá na Idade Média, né? Ela teve início após ali o Concílio de Trento, né? Então, parece que elas têm essa compreensão, né? Elas não têm essa compreensão de que a Eucaristia, ela remonta ao Evangelho, né? Que Cristo celebrou a Eucaristia com os seus. E ali ele celebrou essa Eucaristia de uma forma muito fraterna, né? Sentou ali, né? Foi uma experiência de comensais, né? De pessoas que se sentam à mesa para celebrar com o Senhor, né? Então, eu sempre digo que a Eucaristia é uma celebração de pessoas íntimas de Cristo, né? Porque Cristo, assim, quis celebrar com os seus, né? Então, aquela expressão que nós encontramos belíssima no Evangelho de São João, né? Desejei ardentemente celebrar convosco esta Páscoa, né? Então, Jesus que deseja ardentemente sentar à mesa e celebrar conosco, ceiar conosco, né? Então, essa é a experiência de volta às origens, né? Mas quando nós não compreendemos que a origem é o Evangelho, então nós vamos voltar apenas até a Idade Média. E aí a Idade Média, né, é onde nós encontramos essas muitas experiências que hoje muitos que teimam em querer trazer de volta à igreja que busca viver essa experiência de volta às origens, né? Situações que, desde Paulo VI, São João 23, enfim, aliás, São João 23, Paulo VI, né, de São João Paulo II, que vem se reconhecendo, né, se pedindo desculpas, se sabendo que foram erros, né? Mas, enfim, é como o senhor falou, é difícil lidar com essas pessoas. E aqui a gente, enfim, porque eu estou meio que em duas, né, realidades, mas, enfim, aqui como até a Bianca falou aqui, né? As missas com rito tridentino aqui, que eu acho que deveriam ser algo que se busca, porque fazem parte da história, são repletas de jovens, e as pessoas não aceitam. É muito difícil você conversar. Teve muito amigo que eu, sim, muito não, assim, uma parte que hoje em dia, você faz parte disso, eu não vou sentar na mesa com você. Então é bem complicado. A gente já vai para 1 hora, eu vou pular, porque depois se o senhor carecidamente aceitar, a gente faz uma parte 2, mas eu vou pular para o segundo quesito. Aliás, tem alguém que falou alguma coisa aqui que eu perdi, falando, Padre Jairo, de tanto viver no Acre, já tem o pé rachado. O senhor falou isso para mim no começo. Falaram aqui. Sim, sou caboclo do pé rachado. Caboclo do pé rachado. Padre Jairo, um padre tem que ter uma vida de oração. Obviamente, não pode só ser padre, botar o clésima e sair por aí. Aliás, essa é uma exigência dos radicais, que se use batina, clésima e tal, né? Eu não me enquadro, olha. Não, mas o senhor já e ainda mais numa situação como a nossa capital, que no inverno, teórico. Pois é, não dá para usar Você aquela imaginou batina. andar aqui de clésima e batina preta e você vai derreter, né? O único padre que tem um ar-condicionado dentro dele, que eu queria muito conversar com ele, é Padre Paulo Ricardo, porque ele consegue andar em Cuiabá com a batina preta. Mas isso é uma outra situação, né? O pessoal está falando, faz a parte 2 mês que vem, pela vocação do sacerdote. Tá, a gente pode ver isso aí, é uma boa ideia. Padre, o senhor tem algum método de oração? Um método Jairo Coelho de oração? Eu estou lhe perguntando isso porque eu faço um paralelo aqui, vez ou outra, com a música do Gilberto Gil, que é Se Eu Quiser Falar com Deus. Fala muito da pessoa, desamarrar, sair de si. Não adianta você estar feito um doido correndo na rua, na bolsa de valores, com aquele telefone gritando, começar a rezar. Não dá. Ou sendo motorista de carro, de táxi ou de Uber, enfim, transporte coletivo. Né? Essa música fala muito do silêncio. E o silêncio que Jesus fala para a gente, que é muito melhor você estar ali no teu quarto, de joelhos, do que sair gritando no meio da rua.
O pessoal está zoando que vez ou outra, né, que eu faço direto aqui. E aí eu pergunto, será que o padre Jairo, quando acorda, é no silêncio, vai fazer uma caminhada, vamos dar um exemplo, ali no Parque da Maternidade, na praça, quando chega lá na Catedral, ali na praça do quartel da PM, enfim, é ouvindo música, é sentado ali aí no seminário, como que o Jairo, ou padre Jairo, enfim, conversa com o pai, com o dono de tudo? Então, a oração, ela é de fato uma experiência de comunhão, né? É a primeira coisa que eu tenho muito claro, né? A oração é comunhão, né? E aqui no seminário, além dos horários, né, que nós temos comuns de oração, né, a oração das laudes, a oração das vésperas, a oração das completas, são os horários comuns que nós temos de oração aqui no seminário, né, a oração pessoal. A minha oração pessoal, ela e é o que eu geralmente oriento as pessoas, né? Ela tem duas partes, né? A primeira parte é eu falo com Deus, e aí eu desabafo com Deus, e aí eu falo com Deus, às vezes eu brigo com Deus, né? E Deus tem que me escutar, né? Porque é a minha hora de falar, né? E a segunda parte, que é a parte mais difícil da oração, né? Que é a parte do silenciar para escutar Deus, né? Eu sempre divido a minha oração nesses dois momentos. O primeiro momento eu falo realmente, e eu não tenho fórmula, né? É uma conversa. Assim como nós estamos conversando aqui, é como eu converso com Deus, né? Inclusive, eu não sei se foi ontem ou foi hoje, alguém me perguntou, né? Qual era a maneira certa de rezar? Eu disse... Olha, só agora me deu... Ô, Bianca, eu não vou mais fazer do método, não. Eu falei, vou perguntar qual é a maneira certa de rezar. Obrigado pela ideia aí. Foi, alguém me perguntou isso hoje, né? Ou foi hoje ou foi ontem, eu já não me recordo. E aí eu disse à pessoa, né? A maneira certa de rezar é aquela que você reza, né? Essa é a maneira certa de rezar, né? É lógico que depois você vai melhorando o seu diálogo, o seu encontro com Deus, né? Porque oração é encontro, né? Encontro de amante com amado, né? Deus que me ama, eu que me sinto amado por Deus e retribuo esse amor de Deus amando, né? Então, esse encontro. Então, a minha maneira de rezar, né, essa, né? É uma conversa que eu tenho com Deus, né? E busco sempre fazer esse silêncio para escutar Deus. E como eu disse, essa é a parte mais difícil, porque às vezes eu escuto o que eu não quero escutar, né? Então, fazer o quê, né? Então, você diz o que quer e ouve o que não quer, né? Como diz o ditado, Exatamente, né? ainda mais Com com o Deus pai não é da diferente. gente, né? Com Deus não é diferente. E de vez em quando eu fico mais chateado às vezes quando Deus não diz nada. É quando eu Só fico fica mais assim. chateado, né? Então, porque eu quero que ele diga alguma coisa e de vez em quando parece que ele não diz nada, né? Então, essa é a minha experiência de oração, né? E eu busco fazer isso diariamente, né? Porque é outra questão que a gente precisa compreender. Oração é disciplina, né? Mas oração é luta também, né? É uma batalha, né? Você precisa ter disciplina, você precisa criar o hábito da oração, né? Para que você e fidelidade, que é outra coisa que eu acredito que às vezes falta. Eu rezo qualquer hora do dia. Não, você precisa ter uma fidelidade, você precisa ter um horário para você. E todos os dias você tem que manter-se fiel àquele encontro que você agendou ali com Deus, né? Então, eu costumo fazer isso logo cedo, porque depois, durante o dia, é uma correria, né? E aí, logo cedo, logo ao acordar, meu relógio desperta 5 horas da manhã, né, para a minha oração pessoal, né? E depois, antes de dormir, né, por volta de 11 horas da noite, né? Então, esses dois horários, para mim, são sagrados, né? Então, essa é a minha maneira de rezar, né? A minha maneira de me encontrar com Deus. Às vezes esse encontro demora muito tempo. Às vezes não demora tanto assim, né? Então,
Não tem aquele... Não, eu tenho que... Porque se é um encontro de pessoas que se amam, e eu já começo ali estabelecer ali, não, tem que ser tanto tempo, tantas horas, não é uma audiência com o presidente, né? É um encontro de pai e filho, que às vezes demora 1 minuto, mas tem, às vezes, a eficácia de 1 hora, porque... e às vezes pode demorar 1 hora e não ter a eficácia de 1 minuto, né? Então, mas é um encontro e que eu converso realmente ali, às vezes choro, às vezes, né, lamento, às vezes brigo, enfim, né? Então é uma conversa realmente que eu tenho com Deus. Isso eu aprendi, né? Já durante a minha vida de sacerdote, né? Durante a minha vida de sacerdote foi que eu fui, de fato, aprender, né, a rezar, né? Porque antes a minha oração era aquela oração. Você sentou ali, rezou o Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, Santo Anjo, né? E acabou ali a oração, né? Mas depois eu fui vendo que aquilo ali não era não era oração, né? Era uma recitação de fórmulas e não oração, né? Depois eu fui compreendendo de fato que a oração é esse encontro, né, que você tem com Deus, e a partir também da experiência, da escuta das pessoas, né? Que é outra coisa que a gente precisa aprender a rezar a partir da nossa realidade. A gente precisa ter essa compreensão de que a nossa realidade ela é fonte de oração, né? Eu preciso rezar a minha realidade. Eu não tenho como rezar uma realidade que eu não conheço, né? Eu tenho que rezar, ter esse encontro, conversar com Deus a partir daquilo que eu conheço, a partir da experiência do meu dia a dia, né? E é isso que eu busco fazer na minha experiência de oração. Eu queria só mandar aqui um abraço também. Olha, a Maria... Tem gente que diz que acompanha o senhor de Uberlândia, Minas Gerais. Maria José Menezes. Já teve uma pessoa de Uberlândia aqui. Vou dar um abraço para ela. Um beijo, Julinha. Uberlândia, Maria... um grande abraço. Eu já estive em Uberlândia, né? Cidade muito bonita. Pão de queijo tem arrodo lá, né? Maria Claré Pinho, que está, por coincidência, segue a gente lá no Insta, né? Tá aparecendo aí. Obrigado, Maria, também por ter ajudado na divulgação. Padre Jairo, você está falando de oração aqui, muita gente acha que vocês, do clero, têm uma ligação direta, né, com Deus, assim, então um WhatsApp de Deus, né? Exato. Pede aí para mim, pelo amor, por favor, né, o senhor vai conseguir. Muita gente às vezes procura. É difícil você ver isso, porque a gente não sabe a situação da pessoa e, enfim, como você falou, não dá para julgar. Mas o senhor já recebeu muito assim, tipo assim, padre, dá uma ligadinha aí para o pai aí, porque o senhor é da diretoria. Né? O senhor que é mais próximo de Deus, né? Geralmente o senhor está no grupo do WhatsApp, né? O senhor é muito chegado a ele, né? E eu sempre digo, quando as pessoas me pedem oração, eu sempre brinco, né? Mas é uma brincadeira séria, eu digo, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca, né? Eu rezo por você e você reza por mim. O senhor falou isso na missa, né? Quando a gente sobe lá. Exato, né? Porque as pessoas às vezes acham que o padre não precisa de oração, né? E eu sempre digo, às vezes o padre precisa muito mais de oração do que os próprios leigos, né? Porque ele precisa manter viva a sua fé para alimentar a fé dos outros, né? Então ele precisa, de fato, de oração, não apenas da sua oração pessoal, mas ele precisa também da oração do povo de Deus, sobretudo do povo que lhe foi confiado, né? Então a gente não pode esquecer de rezar, né, pelos nossos presbíteros, né, pelos nossos sacerdotes, né, porque eles carecem muito de oração, né? Porque não é fácil, de fato, a gente se manter fiel à vocação, né, presbiteral, à vocação sacerdotal, em meio a esse amálgama de coisas que nós temos hoje, né, e que teimam em querer nos distanciar daquele primeiro amor, né? Então, a gente precisa, de fato, de muita oração. Então,
Da mesma forma que o povo precisa de oração, nós também precisamos, e como eu disse, às vezes precisamos até um pouquinho mais de oração. Não é à toa que o Papa Francisco, né, a única coisa que ele pede é oração, né? Então, porque quanto maior a responsabilidade espiritual de alguém, mais necessita de oração do seu povo. Uhum. Só mandar um abraço para os flamenguistas aí com o Padre Jário, que estão até agora dançando na classificação aí. Não, sou corintiano, graças a Deus. É verdade. Padre Jário, as pessoas acham que a vida do padre... Enfim, não, as pessoas acham não. O padre ele é obrigado a celebrar uma missa todo dia? Então, padre, eu não utilizaria a palavra obrigação, né? Que é uma das coisas, por exemplo, que eu tenho, quem me conhece, né? Tem algumas palavras que eu não gosto muito de utilizar, e uma delas é a obrigação, né? Porque tudo que você faz obrigado, você faz já querendo que aquilo acabe, porque você não está ali porque você quer, você está ali porque você está obrigado a fazer, né? O padre, ele deve celebrar a missa diária, né? Mas ele não tem essa obrigação de celebrar a missa todos os dias, né? Com o seu povo ou na ausência de povo, né? Mas ele é chamado, né? É incentivado, é motivado a celebrar a missa diária, né? Caso de impossibilidade, ele também não pode se julgar porque não celebrou a missa naquele dia, né? Para não cair naquele radicalismo, né? Porque não adianta também você só celebrar a missa por uma obrigação, e aí você vai celebrar a missa de forma mecânica, você vai celebrar a missa sem nenhum sentido, né? Nem para você, embora, lógico, a graça sacramental não dependa do sacerdote, né? Ex opere operato, né? Então, mas a gente não pode simplesmente cair na tentação de celebrar por celebrar, né? A gente precisa realmente ter essa compreensão de que a mais importante do que você celebrar a Eucaristia é você viver a Eucaristia, né? E você se fazer a Eucaristia para os outros. Tem uma travadinha aqui. Padre Jairo é mau, o pessoal aí acha que o senhor não é flamenguista aí, ó. Estou falando aqui. O Padre Jairo, antes da gente... Agora eu tinha que falar de oração, mas depois eu vou pedir até para a Bianca me lembrar aí as perguntas, que ela está me dando ajuda. A gente fala do humor, né, Padre? Porque... E o Jean trabalha com o senhor, ele está falando aqui, chefe. Jean, sim. Jean Silva. Ô, Jean, ser chefe de trabalhar com padre, conta pra gente depois como é que é. Depois alguém tem que me dizer como é que é, né? Eu tenho uma dúvida aqui, porque o senhor falou para mim que é reitor do seminário maior. Qual é a diferença do seminário maior para o seminário menor? Então, o seminário maior é aqueles jovens que já estão na etapa de filosofia e teologia, né? Que são as duas faculdades que você tem que estudar em vista do sacerdócio. E o seminário menor é para os jovens que ainda não concluíram o ensino médio, né? Ainda estão ali no ensino médio, ensino fundamental, né? Então é o seminário que nós chamamos de seminário menor, né? Então essa é a diferença. Então o seminário maior já é quem já está fazendo faculdade, e o seminário menor é para quem ainda não concluiu ainda o ensino médio, né? São etapas, então, né? Exato. Do rumo ao sacerdote, que, se eu não me engano, são o quê? 8 ou 9 anos até se tornar padre? Se você vai seguir, por exemplo, vai iniciar com o propedêutico, então você, que é uma etapa, o propedêutico é uma etapa entre o ensino médio e a filosofia, né? Em alguns lugares não existe essa etapa, porque o aluno acaba já fazendo seminário menor. Mas o mínimo ali são 8 anos, né?
Então, você faz 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, mais 1 ano de diaconado, então vai ali 8 anos, né? No mínimo. Uhum. Padre, indo já para o humor, então, e a gente falou aqui de muita coisa que vai surgindo, uma das coisas que me motivou eu sempre explico para as pessoas que vêm aqui, foi o humor, porque quando eu gravei o primeiro, posso chamar isso de piloto, né? O senhor que é da comunicação entende mais que eu, que foi o dia de São Felipe Neri, eu acho, que é o padroeiro dos humoristas. E, enfim, o Papa Francisco, mesmo ano passado e durante a pandemia, falou muito, né, de que o sorriso é a identidade do cristão. Santa Teresinha falava de que de um cristão de um coração cheio de espinhos. Chiara Lubich, fundadora do Movimento Chocolares, que está em processo de canonização, também fala que o sorriso deve ser a identidade dos jovens, no caso lá do movimento, e vários outros aí que eu falo, mas não vou lembrar. O senhor imagina, então, Padre Jairo, como é que é o nome dos seus pais? O senhor falou seus pais, eu ia perguntar isso no começo e esqueci. Arlindo e Lúcia. Seu Arlindo e Dona Núcia, digamos que o Jairo é um bolo, uma receita de bolo. Botou farinha, botou açúcar, botar sal não dá. Botou leite, etc e tal, mas esqueceu do humor. O que seria desse bolo sem humor? Intragável. Intragável? Qual a importância do humor para o senhor, Padre Jairo? Veja assim, o humor, o sorriso, né? A alegria do evangelho, utilizando ali a expressão do Papa Francisco, né? Ele é necessário. E se a gente for observar, né, Jesus no evangelho, ele é cheio de graça, né? Em todos os sentidos, né? Então ele tem algumas tiradas ali que se a gente tem que rir mesmo, né? Você imagina, e diante de situações muito delicadas, você imagina, por exemplo, aquele caso da hemorroíça, né? Daquela mulher. Então uma multidão, diz ali, comprimia Jesus. E de repente Jesus olha para o lado e pergunta assim, quem me tocou? Ora, como quem me tocou? Olha a quantidade de gente ali, né? Então é uma pergunta retórica, mas ao mesmo tempo se torna ali uma pergunta meio leve, né? Porque Jesus, olha ali, quem me tocou, né? Então alguém me tocou. Então Jesus sente. Depois, quando ele tem aquele encontro com o cego, por exemplo, né? Ele pergunta ao cego, o que é que tu queres, né? É o cego fofoqueiro, né? Você vai perguntar a um cego o que ele quer, que milagre ele está querendo, né? Se torna até irônico também, né? Depois Jesus, quando cura o mudo, aí o que ele diz para o mudo? Não fale. Não. Ou seja, se torna algumas coisas ali muito engraçadas, né? E que a gente precisa, como eu disse, a gente precisa, para evangelizar, a gente precisa ter essa leveza, né? Para que o evangelho não se torne um fardo, o evangelho não se torne pesado, o evangelho não se torne enfadonho, porque isso vai distanciar as pessoas, né? Evidentemente que isso não tira a seriedade do evangelho, porque às vezes as pessoas confundem muito, né? Acha que o fato de ser alegre, o fato de sorrir, né, tira a seriedade, e não é, pelo contrário, né? Eu acredito que torna até mais sério, porque você vai observando que, de fato, é aquilo ali que te traz a felicidade, te traz a alegria. Depois, o apóstolo Paulo tem uma expressão, né, alegrai-vos, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. E aí ele insiste, eu repito, alegrai-vos, né? Então, nós não podemos compreender o evangelho como algo que nos torna tristes, acabrunhados, né? A expressão do Papa Francisco, um cara de velório, né? Não pode ser, né? O evangelho ele precisa ser vivido com alegria, né? E quem é muito próximo de mim, né, sabe disso, né? Acabaram de falar isso aqui. Eu gosto de ouvir e de dizer piadas, né? Então eu gosto muito disso, né? Embora não pareça, mas também porque eu também sou, embora também não pareça, mas eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então, quem é próximo de mim
sabe muito bem disso, né? Que tem uma certa dificuldade ali de... Eu estou rindo, mas eu quero ir para o céu, só para deixar claro para Deus, hein? Olha, tenho minhas dúvidas. Então, tem todas essas questões, né? Mas a vida, de fato, ela precisa ser leve, né? O evangelho ele precisa ser vivido com leveza, né? Com alegria, com humor, né? O humor ele é necessário, né? Mais do que uma escolha, o amor o humor é o imperativo do amor, né? Porque o amor ele precisa ser vivido com alegria, né? Então, eu acredito que, de fato, a gente precisa ter essa compreensão, né? E a igreja, ela não pode ser... tem aquele filme, inclusive, que a gente estuda quando está iniciando filosofia, pelo menos no meu caso foi assim, né? E que ali retrata um pouco essa imagem de uma igreja carrancuda e que acabou se distanciando muito das pessoas, né? Que é o filme Em Nome da Rosa, né? Então, o Nome da Rosa. Então, ali que era proibido, por exemplo, sorrir, né? Os monges eram proibidos sorrir, né? Porque o sorriso, né? A alegria era compreendida como um instrumento do demônio, né? Então, e é exatamente o contrário, né? O demônio nos tira a alegria. Ele rouba de nós essa alegria, né? E Deus é aquele que nos dá a alegria e nos restabelece a alegria, né? O senhor sabe que o senhor estava falando, eu sou tímido e tal, as pessoas até não acreditam muito, eu também, assim, para soltar, tá aí a Bianca que tá, a Jesus e minha prima que tá aí, talvez vão discordar um pouco, mas eu também acho que demora um pouco para entrar, né? Depois que a gente entra no ambiente, aí é outra coisa. Eu lembro de uma pessoa que falou para mim, ela teve aqui já, e ela hoje mora na Suíça, mas trabalhou muito tempo no Vaticano e conheceu o Bento XVI. As pessoas têm uma... Eu perguntei a ela assim, vem cá, Bento XVI. Essa figura que pintam dele? Ela falou, de jeito nenhum. Né? As pessoas têm uma imagem totalmente equivocada, né, umas das outras, principalmente das figuras que nos inspiram autoridade. Olha só, tem uma senhora aqui que mandou um abraço para o senhor. Ih, rapaz, gol do Flamengo, que droga. Só porque o pessoal está gritando aqui. Dona Lúcia Coelho, olha aí. Minha mãe. Está lá em Beijo. Óbidos, ela? Não, ela está aqui em Rio Branco, daqui a pouquinho eu vou lá. E hoje também é aniversário da minha irmã. Padre, então vamos apressar aí. Eu não sabia que eu não queria atrapalhar, não. Um abraço. Como é que é o nome da sua irmã? Kelly. Um abraço, Kelly. Feliz aniversário aí para você. Irmão padre, né? Ganha presente 2 vezes aí. Já sabe. Padre, o senhor falou do humor, a gente bateu um papo legal aqui, mas até para não lhe atrapalhar, eu já vou então caminhando para o final. E aí a gente faz umas perguntas aqui, né? A primeira é o seguinte, Padre Jairo. Qual o seu santo de devoção? Eu sou o devoto de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Mais algum? Algum que o senhor tem ali aquela conversa? Que o senhor é da diretoria, como a gente falou atrás aqui. Tem um santo que ele é muito desconhecido, mas que eu particularmente tenho uma devoção muito grande, além de São José, que eu gosto muito também, é Santo Aníbal, né? Santo Aníbal Maria de França. Ele é um santo fundador de uma congregação dos padres rogacionistas, né? E durante o meu processo de discernimento vocacional, eu querendo conhecer sobre a história das congregações, né, os agostinianos, os redentoristas, né, franciscanos, enfim, para eu tomar minha decisão do que de fato eu queria ser. E eu conheci, né, alguns padres rogacionistas que me deram um livro sobre a história de Santo Aníbal, né?
E foi lá que eu conheci Santo Aníbal Maria de França, né, que é o fundador dessa congregação, e é um santo que por ele ter como carisma, né, a questão das vocações, e aí, depois que eu entrei do seminário, nunca mais saí, né, porque me tornei reitor do seminário, ainda quando era seminarista, já trabalhava na formação, né, então eu tenho ele, assim, como um santo não de devoção, mas é um santo pelo qual eu tenho muito carinho, muito apreço, né, e sempre recorro a ele, sobretudo nas questões de discernimento vocacional para ajudar os nossos seminaristas. Pois é, o senhor falou então de Santo Aníbal. O senhor imagina que o senhor está ali, eu lembro do senhor falando do alvorecer, né, na época da Páscoa, chegar às 5 horas da manhã, 4 horas na igreja. Aí o padre Jairo chegou ali esse horário, teve que chegar cedo, porque Dom Joaquim mandou o senhor chegar cedo na igreja. Não tem uma viva alma. Se o senhor abrir a porta e soltar uma bolinha de papel, ela sai sozinha, né? Aquele negócio de filme assim que faz sopra. Aí o senhor senta no banco ali na catedral, fechou a porta, está ali olhando para Nosso Senhor ali na crucifixo, dá aquela cochilada, quando abre o olho está Santo Aníbal do seu lado. Qual pergunta o senhor faria para ele? Talvez a pergunta que eu fizesse a ele fosse: por que fundar uma congregação religiosa? Olha aí. Boa, top. Pergunta boa, meu. E, Padre Jairo, depois disso, quando o senhor dá outra cochilada, Santo Aníbal sai, e tá o Jairo de 16, 17 anos, trabalhava em rádio, jovem, ainda não tinha decidido que ia ser padre. Conselho que o senhor daria para esse Jairo lá de trás? Diga sim na primeira vez que te chamarem para ser padre. Opa, rapaz, que é isso. E finalizando aqui, não lembro se tem mais alguma, se tiver, quem quiser fazer mais uma pergunta, vai fazendo aí enquanto eu faço, Bianca também me ajuda. O conselho que você dá para os jovens de hoje em dia? O conselho que eu dou já vi, eu até posso imaginar o que o senhor vai falar, porque eu já vi o senhor dar muito conselho na início do domingo, 5 horas da tarde, mas o pessoal que está vendo aí. O conselho que eu dou aos jovens, a primeira coisa, sejam jovens, né? Não queiram ser velhos antes do tempo. E nem queiram ser mais aquilo que vocês já foram. Sejam o que de fato vocês são, né? Então, é a primeira coisa. Eu acredito que o jovem ele precisa ser jovem na plenitude daquilo que ele é. Tem, inclusive, uma expressão do apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, que ninguém despreze a tua juventude, né? Quanto a ti, seja um modelo, né? A partir da tua experiência de jovem. Então, a primeira coisa. Depois, a segunda coisa que eu diria, outro conselho que eu diria aos jovens, né? Que eles não tenham medo, não tenham medo de Deus, né? Porque, às vezes, o que eu percebo hoje, como eu disse, que tem essa tendência muito grande de jovens que têm medo de Deus, né? Então, não ter medo de Deus, né? Então, se aproximar de Deus. Então, ser jovem, primeira coisa. Depois, não ter medo de Deus. E depois, a outra coisa que eu diria aos jovens, que talvez, não sei como vai ser, como será interpretado, né? É de dizer assim, jovem, vivam, né? Viva. Só um minutinho, porque a minha mãe está indo dormir. Boa noite. Beijo. Beijo para ela, viu? Que Deus abençoe. É o Padre Jairo que estou falando com ele aqui. Ela está mandando também. Obrigado. Por favor, pode continuar. Então, o outro conselho que eu diria, né? E aí não sei como seria interpretado, mas é isso. Jovem, vivam. Né? Vivam. E o viver aqui é no sentido pleno, né? Jesus, ele, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, né?
É um dos poucos versículos que eu decorei, viu? Porque eu não decoro o versículo de Bíblia. Então, e faço questão de não decorar, porque o que me interessa não é decorar o versículo, é a mensagem Outra que ele... coisa que as pessoas acham, além de vocês fazerem parte ali, terem contato direto, né, é que o padre é uma máquina, que nem advogado, né, sabe todos os artigos do código. Exatamente, todo ali numericamente, né? Então, Jesus, ele lembra que ele veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? Então, o jovem, ele precisa viver a sua juventude de forma plena, mas quando eu digo de forma plena, eu não estou dizendo de forma irresponsável, né? Pelo contrário, né? Sim. Então, eles não tenham medo de viver, não tenham medo de Deus e não tenham medo de ser jovem, né? E outra preocupação que eu tenho muito hoje e que eu percebo é que você conversa com um jovem de 18 anos, ele já se acha velho, né? Você conversa com um jovem de 20 anos, você conversa com um de 18, ele diz, meu Deus do céu, ano que vem eu vou fazer 19 anos, eu tô velho. Meu sobrinho falou isso para mim esses dias aí. Eu fico me imaginando, eu aqui com 45, o que é que eu tô então, né? Já tô... Dinossauro. Então, e não é, né? Então, que cada etapa ela precisa ser vivida e vivida com intensidade, com responsabilidade, né? Para que, de fato, a gente não possa desperdiçar a vida, né? E viver com essa leveza, né? Inclusive, eu dizia esses dias lá na paróquia, na área missionária que eu estou responsável, né? Conversando com jovens, a gente precisa da presença do jovem na igreja, né? Para trazer essa leveza, essa alegria própria da juventude, para que nós que já temos uma experiência maior de vida, né, a gente não perca a alegria, né, de viver a vida, né? Mas que a juventude possa nos ensinar, de fato, a manter, cultivar essa alegria que é própria do cristão, né? E, lógico, depois todas as responsabilidades que cada etapa da vida tem. Padre Jário, antes da gente finalizar, a gente tem um quadro aqui que eu faço só com pessoas queridas ou que eu admiro, o senhor está dentro Opa, delas, né? muito obrigado. Como eu, enfim, tentei negociar a presença de algumas pessoas aqui, mas o cachê estava muito caro, né? A gente já teve a passagem, você teve que pagar a passagem, né? Para algumas pessoas aí, muito tempo, a produção aqui está sem dinheiro. Aí, eu vou só tentar achar aqui a vinheta do quadro, eu espero que o Faustão não me processe. Ixi, não é plantão da Globo, não. É plantão, o que vai acontecer, meu Deus? É plantão da Globo, não. Espera aí, vamos lá. Porque uma pessoa mandou um recado para o senhor. Entendeu? E está aqui, achei. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Porque a gente aqui tem... Fala de humor, né, padre? O senhor falou, a gente falou agora tanto de humor. Então a gente vai mostrar aqui, deixa só eu passar, porque está muito ruim, né? Uma pessoa que a minha informante, né? A minha assessora, sua futura biógrafa, que foi quem me deu uma ajuda aqui, e eu vou passar aqui, um áudio pequeno aqui. Boa noite especial para o Padre Jairo, passando para agradecer por esse ser humano incrível que ele é, esse padre maravilhoso, esse pai amoroso, diretor espiritual, aquele que está sempre conosco em todos os momentos, que está sempre disposto a nos ouvir, a dar uma palavra amiga, um conselho, um puxão de orelha quando necessário, aquele que doa a sua vida em favor dos outros. Eu quero dizer o meu muito obrigado, dizer o quanto o Senhor é especial, o quanto eu tenho
um amor de filha pelo Senhor e que eu desejo tudo de melhor na sua vida. Que eu sou muito grata a Deus pelo seu sim generoso. É um sim dado há 11 anos atrás, onde você escolheu doar a sua vida para a igreja. Um abraço bem apertado, repleto de carinho. É isso aí, gente. Muito obrigado. Um beijo também para a Natácia. Natácia, que eu estou tentando, né? Mas a mulher tem uma voz tão bonita que o cachê dela é muito caro para estar A presente. Natácia tem um carinho muito grande por ela, né? Contando aqui histórias. A Nath sabe que eu sou fã dela há muito tempo. Padre, muito obrigado por o senhor ter aceito aí esse convite de bater esse papo aqui. A intenção minha sempre foi ouvir histórias e tentar passar, né? Porque como a gente bem disse, o fardo pode ser difícil de levar, mas é leve, né? E o caminho da santidade é simples, né? Qualquer um do lado de todos nós. Eu lembro as palavras de São José Maria Escrivá quando esteve no Brasil, que as pessoas perguntaram: e aí, não tem santo no Brasil? Já tinha radical naquela época. Ele disse: a pessoa que está do seu lado pode ser santo, entendeu? Então, né, mais uma vez o senhor deu esse presente para a gente estar aqui, agradecer ao pessoal que estava aí, daí de Rio Branco, pessoal de Minas, enfim, Bianca, o pessoal aqui do Rio também. É isso, muito obrigado, padre. Eu que agradeço pelo convite, né? E que Deus possa nos abençoar, né, nos guardar e nos livrar de todo mal, né? E que todos nós continuemos aí firmes na caminhada, na certeza de que o caminho não se faz sozinho, né? Mesmo quando não temos pessoas caminhando conosco, o Senhor estará ali, firmes, né? Porque essa foi a promessa, né? Eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Então, ele caminha conosco, né? Então, ele vai nos caminhando para nos incentivar, para nos animar, para nos alegrar, né? Ao longo da caminhada, né? Então, muito obrigado pelo convite, né? E foi tão bom que o tempo passou rápido, né? É verdade. Eu queria, então, mais uma vez agradecer a quem assistiu a gente aí, a quem compartilhou, a Maria eu não lembro agora o outro nome dela, a todo mundo, dizer, né, os recados que eu sempre dou, que você que só ouviu a metade, talvez se a internet colaborar até o final da semana, aí, até sexta-feira, já está disponível no Spotify, essas outras plataformas de streaming, vai ficar aqui no YouTube, enfim, né? A hora que você quiser, estiver indo dormir, vai ouvir a gente. Tem 80 e poucos episódios aí, já teve gente de todos os lugares aqui. Mas já eu vou pedir então para a gente, só para o senhor não sair, para não dar nenhuma coisa, eu encerro a transmissão, aí libero o senhor, e pedir para o senhor dar uma bênção para a gente e a gente encerra. Obrigado, pessoal, um grande beijo, um abraço, boa noite. Então, vamos pedir a bênção de Deus pela intercessão de nossa Mãe Maria. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Fiquem ligados aí no nosso Insta.